De volta então com o nosso programa Culturas e Identidades. O professor Loriel agora vai falar um pouco conosco sobre uma outra cultura, a cultura Chavin, dentro do que se conhece como o primeiro horizonte, o horizonte antigo, e ela se destaca como a cultura Chavin, na época pré-incaica. Não é isso, doutor? Isso. Os homens a cultura é chamada Chavin de Huantar. A cultura de Tiahuanaco, que Tiahuanaco, por conta do lago e de tudo, né, do Titicaca, a cultura de Tiahuanaco preservou a linha evolutiva dessa cultura de Chavin de Huantar. E os homens de Chavin, eles aprenderam que... Só um minutinho, desculpa, deve estar uma interferência aí, não sei o que é, mas está dando alguma interferênciazinha aí. Não é o microfone aí, alguma coisa? Não sei o que possa ser, tá tudo igual, melhorou? Bem, vamos lá, está continuando a dar uma interferência, mas pode ser minha aqui, pode não estar indo para a rádio. Vamos lá, pode continuar, amigo. Tá. Vamos então falar da cultura Chavin. Ela é considerada a cultura mãe desses últimos milênios, aonde ligado à tradição de estudo dos Incas, né? Essa cultura, ela se assentou numa serra ao norte do Peru, e a influência do seu desenvolvimento chegou até o sul do Peru. É uma cultura assim que foi muito pujante, muito forte. A influência dessa cultura chegou a trocar, por exemplo, o lago sagrado de Titicaca, né, dedicado à Viracocha. Então, a cultura de Tiahuanaco, ela preserva essa linha evolutiva de Chavin de Huantar e evolutiva, e lança as sementes de Chavin para todo o Vale Sagrado de Cusco. E os Incas preservam essa cultura através dos séculos. Então, os homens de Chavin, eles trabalhavam essencialmente com a raiz da cultura. Qual é a raiz da cultura de Chavin de Huantar? Eles aprendem que no interior da terra, chamada de Pachamama, existe uma força subterrânea movida pelo grande Amaru. Este Amaru, eles sabiam que, segundo as tradições deles, eles sabiam que esse Amaru um dia vai abrir as suas asas e acende um movimento ondulado e espiralado até a casa de Amaru Tupac. Existe uma tradição, e nós não vamos falar dela aqui agora, mas está ligada a essa cultura que vem de Chavin, que quando o povo da águia, do condor e da serpente se encontrassem, se reunissem, são os três povos das Américas, né? O povo da águia é o povo da América do Norte, o povo do condor é o povo da América do Sul, e o povo da serpente é o povo da América Central. Então, quando esses três povos se encontrassem, estaria criado o povo da serpente emplumada. Tá? E esse seria o momento em que a humanidade passaria por um novo ciclo. Segundo os Incas e algumas tradições ameríndias brasileiras, já foi feita essa reunião dos três povos, do povo da águia, do condor e da serpente. Né? E é interessante porque os Chavin de Huantar trabalhavam com essa ideia de que no interior da Pachamama havia essa força subterrânea que eles chamavam de Grande Amaru. Então é esse Amaru que sai do interior da Pachamama, sai do interior da terra. E quando eles trabalhavam, quem é Amaru? E o grande Amaru vai até a casa de Amaru Tupac. Quem é Amaru? Amaru é a serpente. Essa é a razão pela qual nós encontramos muitas imagens da serpente na cultura das Américas, né? até o México. A serpente é uma figura, talvez seja uma das figuras mais representadas. É um animal comum, né, entre todos esses povos. Então, ao trabalhar com o Amaru, serpente, eles diziam que era necessário sentir o movimento de Amaru, perceber o caminho dele
e vê que esse caminho leva os filhos até Apu. Nós vimos no bloco passado que Apu é a região mais alta da montanha, né, dos Andes peruanos, ou seja, que estará em Aconcagua, a quase 7.000 metros de altitude. E, portanto, a serpente Amaru, ela caminha por toda a cordilheira andina, né, e ela ascende. Então ela tem o ápice de ascensão dela e de prática espiritual dela está em Apu, está em Aconcagua. Então quando eles praticavam e faziam peregrinações em busca dessa prática espiritual do puma, né, do animal puma, levando ele em contato com a serpente, eles projetavam sempre esse encontro previsto pela cultura de Chavin de Huantar, em que o indivíduo vai se elevar, e quando ele se elevar, ele adquire essas asas e voa até a casa do mais alto dos céus, né? Bom, essa ideia do conhecimento de Amaru, e chegando até a casa de Amaru Tupac, é muito importante. Por quê? Na tradição vietnamita, ou na tradição do Feng Shui, ou na tradição geomântica ocidental, nós temos a ideia, quando você vai construir um edifício, quando você vai construir um monumento, existe uma prática geomântica que fala claramente de você achar a cabeça do dragão, né, ou achar a cabeça da serpente. Então, uma vez localizado a cabeça da serpente ou a cabeça do dragão, você prende a cabeça da serpente e lança a pedra fundamental. Ao lançar a pedra fundamental, depois que a cabeça da serpente foi aprisionada, você permite que a energia daquela serpente fique estabilizada naquele ponto e comece a imantar aquela construção e aquele local. Então você cria, através dessa prática espiritual, um ritual de estabilidade no local, né? E por conseguinte o local passa a ser considerado um local sagrado, porque, lembrando do que eu falei no bloco passado, se nós não temos um monumento de montanha que por si mesmo tem uma forma zoomórfica ou antropomórfica, e você tem, por outro lado, você identifica uma região plana, e naquela região corre a serpente, corre Amaru, você vai então prender a cabeça de Amaru ali. É dentro desse princípio, por exemplo, de que Amaru corre no interior da Pachamama, que há essa força subterrânea, que eles vão construindo esses monumentos. Então até a própria construção de todo o Império Inca, por todos os Andes, está distribuída segundo o caminho de Amaru. Você entendeu? Entendi. Os monumentos não são aleatórios. Não são aleatórios. Eles vão construir por onde, segundo a cultura, passou o grande Amaru. É curioso isso, certo? Portanto, quando a gente pega, ainda hoje, né, se nós traçarmos um plano, pegarmos um mapa e colocarmos um mapa de cartografia aonde estão os monumentos da cultura de Chavin de Huantar e onde foram os Incas, né, a gente faz e por tabela, qual foi a primeira cultura, o primeiro monumento, segundo monumento, etc. Tal, nós vamos ver que a partir daquele delineamento geológico, geográfico, a gente verifica, segundo a ótica da cultura de Chavin de Huantar, por onde é que o grande Amaru andou passeando, né? Então é muito importante para os nossos ouvintes, repito, quando eles forem ao Peru, irem ao Peru com esses olhos. Eles estão passando pelos locais, e naqueles locais, acreditando a gente ou não, para aquela cultura tem uma força telúrica inerente. Então a serpente, o Amaru, é o símbolo por excelência do poder utilizado pelo homem de Chavin, né? Tanto é que tem Amaru, a serpente. A serpente forma parte, portanto, importantíssima da cultura do homem de Chavin de Huantar, né? E a gente encontra ela nas cerâmicas, em todas as formas de iconografia.
nos móveis, nos monumentos, nas esculturas, nas gravuras em pedras, etc. A serpente vai identificar, portanto, esse primeiro estágio evolutivo do homem em contato com a Pachamama, né, com a terra. E ela é uma força ígnea. Você veja que na tradição indiana, por exemplo, quando nós falamos na subida da serpente, né, na subida da Kundalini, é o mesmo processo. Se você dominar a serpente, você adquire a iluminação. O processo é praticamente idêntico. E é curioso, porque para eles a iluminação também dá-se através dos monumentos. Você veja que é um conceito muito, muito interessante, muito rico. Na tradição indiana, o homem, através de meditações e de uma sequência de práticas, ele domina a subida da Kundalini. Ele identifica a Kundalini. A Kundalini, para a tradição, de fato, é uma serpente mesmo, energética. Isso não é uma força de expressão, é um animal espiritual que habita na coluna, na base da coluna, e ele permanece em estado de dormência. Ele dorme, e ele dorme até a adolescência. Da adolescência em diante ele começa a despertar. Se a criança não foi bem educada, essa serpente ela começa a dominar todos os sentidos do ser humano. E essa é a razão pela qual, segundo essas tradições, os adolescentes tendem a ser muito rebeldes, porque eles têm uma serpente deslocada, que desperta, né? Que desperta, e isso gera uma absoluta falta de controle. O fato é, os povos nativos, os adolescentes desses povos nativos não são revoltados. Isso é um dado muito curioso. E eles tratam disso, então, quando vai chegando a época do despertar da serpente, então veja, o próprio corpo humano tem uma serpente, né? E a própria terra, a Pachamama, tem outra serpente. Na tradição grega, nós temos uma serpente também, que é Piton. Piton fica preso, Gaia manda aprisionar Piton. E exatamente onde a cabeça de Piton é aprisionada, eles constroem depois o oráculo de Delfos. Então essa ideia do aprisionamento da cabeça da serpente como uma força ígnea, a gente encontra ela também em vários povos, né? E assim como na tradição indiana, essa serpente como uma força ígnea, ela sobe pela coxa, no caso da tradição de Chavin de Huantar. Se ela está no subsolo, né, se ela está no subterrâneo da montanha, por onde ela sobe? Ela não vai subir pela coluna, ela vai subir pela planta do pé. Depois que ela sobe pela planta do pé, ela chega até a coxa. Ela vai à coxa, e aí da coxa em diante ela vai fazendo uma lenta ascensão ao longo da coluna vertebral, até chegar ao centro coronário, onde estaria colocada a terceira visão, que é um lugar de êxtase e de conhecimento superior em todas as culturas do mundo. Então o homem de Chavin de Huantar conhece perfeitamente e lida perfeitamente nos seus monumentos e nas suas práticas com a subida dessa serpente, de uma forma dupla. Você tem ela deslocando nos monumentos, nas cidades, etc. Tal. Então as cidades eram feitas como campos de iluminação de consciência. Você veja, ô Felipe, um conceito desse, que a gente não consegue nem raciocinar sobre esse conceito. É verdade. É verdade. Não é? As cidades como campos de iluminação do ser humano. Então acho que a gente desiluminou tanto as nossas cidades que nós temos a sociedade que temos hoje, não é? Exatamente, exatamente. Porque se você tem a ideia, né, se a gente admite a ideia de que você pode projetar um templo para ele ser um local de recolhimento e de iluminação, por que você não pode projetar uma cidade com o mesmo critério? Exatamente. Claro que pode. Agora, o indivíduo tem que saber o que ele está fazendo. Então, parece que essas culturas sabiam. Evidentemente, é o que nós estudamos, por exemplo, a gente estudou também, a gente vem estudando naquela ideia da geomancia, que a tradição da natureza animada, entre outras coisas, ela mostra isso. Né? Você tem cores que ajudam na iluminação, você tem
esculturas, você tem pinturas, você tem uma série de coisas que ajudam, tá certo? E esses povos antigos projetavam segundo esses critérios, né? Bom, então o homem de Chavin, ele andava pelo subterrâneo, que é a terra. Sobre a terra, ele utilizava o movimento do felino, tá? E há vários tipos de felinos, né? Mas sobretudo o movimento do felino. E o felino também vai tendo metamorfoses, assim como a serpente tem, porque a serpente adquire asa, né, num determinado momento. Esse felino, depois de sucessivas metamorfoses, ele vai se encontrar também com uma ave sagrada, com um Apus, na montanha, no alto do Apus. Ele também se encontra com uma ave sagrada do sol, né? Então, a gente também tem várias representações iconográficas do Puma na cultura de Chavin de Huantar. A gente tem tanto do homem-serpente, figuras antropomorfas, quanto, por exemplo, Viracocha é o símbolo do homem solar, né? Então, esse homem solar é aquele homem que adquiriu características animais e, através de ascensões sucessivas, num determinado momento ele vai se transformar num deus, né? Bom, então a gente viu que Tiahuanaco vai seguir, portanto, essa linha que foi adotada por Chavin de Huantar. Onde está Tiahuanaco? Tiahuanaco está nas proximidades do lago Titicaca, né? Na Cordilheira Real. Então, a cultura, é ali que nasce essa cultura Tiahuanaco. Tem um trabalho de um professor da UFRJ, em que esse homem lançou uma tese muito interessante, eu tenho um livro dele, em que ele estabelece um paralelo e fala que a Atlântida de Platão estaria nas margens de Tiahuanaco. Seja como for, já há estudos que mostram que a forma de fabricação dos barcos do povo Inca era exatamente a mesma forma dos egípcios. É o mesmo barco, o mesmo. De novo, eu pergunto: quem copiou quem? Ou quem influenciou quem? Aqui não interessa, mas o que interessa ou até interessa, até que ponto os egípcios, a coca encontrada, né, nas múmias egípcias, o Egito não tem coca, não tem folha de coca, não tem heroína, não tem nada disso, é uma planta das Américas, notadamente da América Latina, né? Então, os crânios alongados que a gente tem no Egito. Então, esse professor, quando a gente subtrai a ideia da Atlântida, que pode ser combatido ou não, mas ele faz um paralelo muito curioso dessas diferentes culturas. E o que sobretudo ele quer mostrar? Que há uma cultura atlântica, ou que a gente futuramente vai identificar como uma cultura atlântica, e que há remanescentes dessa cultura atlântica nas Américas. Esse é o ponto fundamental no trabalho desse professor, ao meu ver. Eu estou tentando me lembrar do nome do livro dele. Daqui a pouco deve me vir. Bom, o que a cultura de Tiahuanaco fez? É uma cultura que está no altiplano, né? E essa cultura também era conhecedora do movimento da serpente, que para eles era chamado de Katari. Já não é Amaru. Ela já tem um outro nome, é Katari. E eles usam a força magnética da Terra, que é a força magnética de Katari, e saúdam os astros, saúdam o Sol. Cantataita, por exemplo, que é chamado de estrela do Sol, acompanha o homem do seu destino até o dia em que ele vai morrer. Então, Tiahuanaco representa a cultura mãe ao sul do Peru, tá? O lago Titicaca é o lago que notabiliza essa cultura. E ela tem a missão de expandir a consciência, porque é através de Tiahuanaco que nós vamos ter depois divulgado a cultura de Viracocha, que é o deus solar, tá? Então, Tiahuanaco apresenta Viracocha como um deus solar. E eles querem, efetivamente,
colocar a presença ígnea da serpente manifesta dentro de Viracocha, como um deus solar. E eles também têm a cultura que cultiva a estabilidade do felino, como um totem, como o puma. Tem até a cidade do Puma, né, no Peru. E também tem a ave sagrada, como um condor. Então nós temos esses três animais. Um animal de água, né, que é a serpente. Um animal de terra, que é o puma. E um animal de ar, que é o condor. Então, dentro da iconografia de Tiahuanaco, nós também vamos encontrar essa estrutura, que é a estrutura, de certa forma, análoga ou comparável à cultura de Chavin de Huancar. Né? O animal que se sobressai dentro de uma concepção espiritual, em todo esse conceito ideológico e espiritual da cultura de Tiahuanaco, é o condor real. Então, o condor, sem sombra de dúvidas, ele tem uma contraposição muito grande, uma posição muito grande, como uma ave de uma presença muito grande e que teve uma característica muito especial para a cultura de Tiahuanaco. O condor é considerado, de fato, a ave do sol, a ave de Viracocha, né? E todos os espaços distantes do céu que necessitam chegar até a terra utilizam o condor. Aqui nós temos um outro povo, que são os Incas. Tá? Os Incas são conhecidos como filhos do sol. E os Incas pertencem a uma hierarquia solar também. É interessante essa situação dos povos andinos profundamente conectados ao sol, porque é curioso, o sol nos Andes é um sol bem diferente. O sol para nós que estamos nos trópicos é muito mais claro. O sol andino não é tão claro. Então essa ideia de luminosidade do sol dentro desse hemisfério é curioso. A gente tem duas visões completamente distintas dessa divindade e dos atributos dessa divindade. Quando a gente pega a descrição do sol, mesmo o sol para os egípcios, né, está dentro de um deserto violentíssimo. O sol para os índios, os nossos índios, e o sol para os incas, para os Chavin de Huancar, para a cultura de Tiahuanaco, é um outro tipo de sol. São completamente diferentes. Como o sol do México. Né? Então, essa luminosidade, a cultura inca foi uma cultura muito poderosa. Né? Ela pertence a uma hierarquia solar e ela integra, de certa forma, a cultura andina. Ela reúne os 4 cantos do Império, que hoje a gente chama de Império Inca. Ela reúne essas culturas, essas sociedades mais distantes do Império Inca. Então a cultura Inca foi uma sociedade muito organizada. Né? Ela chega a ser conhecida como talvez a sociedade mais organizada e a sociedade que adquiriu o mais alto grau de organização dentro dessas culturas. Nesse aspecto há quase que uma perfeição nessa forma de organização. Eles criaram estradas, criaram rodovias, eles tiveram uma compreensão assim, e uma estruturação, um organograma funcional muito curioso. Né? E o mais curioso de tudo isso aí é que eles não tinham escrita, né? Eles não tinham um alfabeto escrito. Então como é que eles se comunicavam, como é que eles se coordenavam, como é que eles se organizavam? Realmente é um assunto que leva-nos a pensar, né? É um assunto, lembra, nós num programa passado nós tínhamos falado sobre isso também, quando nós falamos sobre os índios brasileiros, sim, né? Sim. Que são considerados, que o povo, para ser considerado evoluído, um critério para ele ser considerado evoluído é que ele tem que ter escrita. Exato. Olha, se os incas não têm escrita, realmente rasgar a história, né? Não, e sobretudo, o critério da escrita aqui é um critério efetivamente absurdo. É um critério questionável, né? É absolutamente questionável e absurdo. É um critério de uma visão eurocêntrica.
né, eurocêntrica. Como é que você fala que um povo que deixou o que eles deixaram não são uma cultura civilizada? Não faz o menor sentido esse tipo de coisa. Bom, o que vai acontecer? Então, voltando aqui para a gente também encerrar um pouco esse bloco, né? Essa cultura inca, ela passa por ciclos evolutivos muito interessantes, né? E ela fala de períodos em que a cultura vai ampliar e um período em que a cultura vai adormecer. E um período em que a cultura vai desaparecer. Eles deixam isso cravado também. É uma coisa muito interessante, onde eles falam da existência ou das vindas dos Pachacuti. São os filhos do sol. Então, esses índios, há vários Pachacutis. Os ciclos evolutivos. Então, a cultura deles trabalhava com a ideia de que a cultura é ciclotímica. Ela evolui. Ela nasce, cresce, se desenvolve e morre. Então, quando chegasse o período desse oitavo Pachacuti, chegaram nas terras do Puma, nas terras do felino, os filhos do sol. E esses incas seguem o caminho de Amaru. Esses incas que vieram pelo caminho de Amaru, aliás, eles vêm ao encontro do voo do condor. Então, a partir desse momento, eles vão entrar num tipo de estado estático, porque o Puma desperta. É curioso isso, porque hoje, quando a gente analisa esses monumentos, e não há conhecimento prévio de por que uma cidade é do condor, né? Por que uma cidade é em formato de águia, por que uma cidade é em formato de puma, por que uma cidade é em formato de lhama. Se a gente não tiver um conhecimento mínimo do que passa nessas culturas muito arcaicas dos incas, né, nós não vamos entender também, inclusive, esse movimento que eles estão fazendo. Porque os animais, um animal era levado a encontrar com outro animal. Porque aquele encontro dos animais era um ciclo evolutivo perfeitamente marcado através da arquitetura. Então, a presença de um animal é um arquétipo. E aquele arquétipo está sinalizando um símbolo principal e o estado de transcendência que aquela cultura deveria adquirir no seu desenvolvimento. Você veja que isso é fabuloso, né? Nossa, como? Então, o povo que habitava a cidade do Puma tinha que chegar ao estado transcendental do desenvolvimento do Puma. O Puma tinha que despertar. Tá? O povo que habitava a cidade do Jacaré, por exemplo, uma parte de Machu Picchu é um jacaré. Machu Picchu como um todo é um colibri, né? É uma ave, e dentro de Machu Picchu você tem um crocodilo, certo? O Vale Sagrado dos Reis, você anda por todo o Vale Sagrado dos Reis, então você tem diferentes tipos de animais. Por que eles vão construir, então, de acordo com esses animais? Essa é a questão. Nós temos que ter em vista esses arquétipos. Eu estou falando muito rapidamente, peço desculpa aos nossos ouvintes, né, porque a gente não tem tempo de aprofundar, né, hábil para isso, mas esses monumentos significam exatamente isso. Entre outras coisas, demarcam ciclos evolutivos animais. Porque as cidades construídas na forma de animal, elas são totens. Tá? E elas marcam um ciclo evolutivo específico. Então a presença do animal é uma presença arquetípica, porque aquele animal era o símbolo daquele local. Isso significa que geomanticamente aquele local era do puma, era da serpente, era do crocodilo, era do condor, era do colibri, entendeu? Uhum. E representa a meta para aquela cultura é chegar a atingir o despertar daquele estado transcendental daquela cultura.
A gente só vai ver isso hoje, começar a entender isso, o que significa parte disso, dentro dos estudos xamânicos. Então, as cidades, por exemplo, eu vou falar o nome da cidade Puma, famosa, que é Cusco. A cidade de Cusco é a cidade do Puma. Então, Cusco como um todo tem o desenho geométrico de Cusco, né, o planejamento urbano de Cusco, que é o planejamento do Puma. Essa distribuição pela cidade é um animal em movimento. Esse movimento, por que ele está em movimento? Porque o objetivo do Puma, como o objetivo de todo animal, é chegar ao Aconcagua. Então, independentemente de onde ele estiver posicionado, ele tem que caminhar com a ajuda de Amaru, serpenteando por todos os Andes. E quando ele tiver feito o seu processo evolutivo, o Puma adquire asa, o jacaré adquire asa, o condor tem uma sobreasa, né, porque ele chegou no ápice da evolução. Isso é uma coisa impressionante, você construir essas cidades sagradas, um solo sagrado, né, e que há uma estratégia quase que militar de levar aquela comunidade ao desenvolvimento civilizacional com o objetivo de alcançar uma espiritualidade. Nós temos isso. Vamos a um pequeno intervalo musical e a gente retorna já, vamos tomar uma aguinha, né? E vamos ouvir agora os Templários, Soldados de Dios, né? Para aliviar um pouco, né? A palestra de hoje, e a seguir nós retornaremos então ao tema. Fiquem por aí, a gente volta já. E obrigado a todos mais uma vez pela vossa audiência.